Olha, a entrevista de hoje é um assunto que ele tange aí não só a área da educação, mas todas as áreas, né, professora? Certamente. Afinal, toda a família deve se preocupar com a educação da criança, do adolescente. E aí, nos últimos dias, algo que ficou bem latente nas mídias foi a questão da educação domiciliar. Rolou até uma aprovação de um projeto que, na verdade, não foi aprovado. Então, no Brasil, hoje é proibido, né, professora? Uhum. A gente vai conversar um pouquinho sobre aí as vantagens e desvantagens de manter a criança na educação domiciliar ou não, na escola convencional. Professora, para a senhora, quais as principais vantagens e desvantagens desse método? Bom, primeiro, antes de tudo, agradeço o convite de estar aqui com vocês. Esse é um assunto bastante polêmico, né? Embora sejam práticas bem-sucedidas em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda é muito restrito, ele não é legal ainda, está em vias de legalização e tem uma série de pontos bastante polêmicos, né? A grande defesa deste projeto é a liberdade que os pais deveriam ter ou devem ter para decidir a melhor forma de educação dos seus filhos. Há autores que defendem que o ensino domiciliar ele é mais próprio para a questão jurídica. Não é de hoje que a escola ela tem tentado diferentes alternativas para se reestruturar, principalmente em função das tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC. A escola está tentando se reinventar, do meu ponto de vista, nem sempre por um caminho que vá trazer, de fato, mudanças significativas na ampliação da qualidade de ensino. Então, nesse contexto das tecnologias da informação, isso torna um meio propício para se discutir a questão da educação domiciliar, uma vez que já existe o ensino à distância, feito, né, gestado por escolas, universidades, né? Então, tem toda uma regulamentação, mas o ensino domiciliar não. Em termos de críticas, né, oposições contrárias ao ensino domiciliar, você tem uma questão muito importante que é a seguinte: se a justificativa para educar os filhos em casa está pautada na má qualidade do ensino, na violência nas escolas, enfim, todas as questões aí de negativas, né? Isto está servindo como justificativa para o ensino domiciliar. No entanto, você precisa, do meu ponto de vista, discutir a escola e ter uma luta importante para que a escola pública seja modificada e atenda às necessidades da sociedade. Até porque quem está discutindo a justificativa, quem está dizendo que a escola pública está ruim, não são famílias que têm os seus filhos nas escolas públicas. São famílias que têm os seus filhos nas escolas particulares e que, portanto, as escolas particulares também não estão atendendo às expectativas dessas famílias. Porque são famílias de classes sociais mais favorecidas ou que têm possibilidade de pagar profissionais para oferecer educação formal aos seus filhos, professores, né, particulares, ou ter alguém na família que possa, com capacitação para isso, que possa abrir mão do mercado de trabalho para poder educar os filhos. Então, mais uma vez, não é inclusivo a todas as classes. Não, do meu ponto de vista, ela é bastante exclusiva, né? Ela vai atender a uma minoria e a tendência é a escola pública ficar relegada ao descaso. E fica aquela coisa assim, o que é público é ruim e o que é particular é bom. Esse é um raciocínio muito complicado, porque nós estamos vendo que estamos pagando e muito por algumas coisas e não estamos levando. E também você tem, com isso, cada vez mais um descomprometimento do Estado com a educação das suas crianças. E aí, se você tem a possibilidade da educação domiciliar para poucos e não atende às
as necessidades das escolas públicas, você terá um enorme contingente da população que vai ficando cada vez mais excluído, sendo que para as pessoas, eu não digo que é só para as pessoas de classes menos favorecidas, não. A educação formal é uma grande possibilidade de mudança na vida. E para essas pessoas que não terão a chance, né, de pagar pelos seus estudos, então esses acabam ficando muito segregados mesmo. Professora, eu não sou estudiosa da área, assim como a senhora não sou, mas eu enxergo a escola, principalmente ali com as crianças menores, como uma mini sociedade, porque é ali que vão aprendendo as diferenças e a lidar com elas. Cortando esse vínculo, a gente acaba prejudicando também isso nas crianças? Do meu ponto de vista, sim. Os grandes nomes da psicologia do desenvolvimento estão sempre apontando, né? Estiveram apontando, e os seus seguidores continuam dizendo isso, da importância da relação com o mundo externo para o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento da personalidade, porque é ali, como você disse, então aprender a lidar com as diferenças, aprender a respeitar a opinião do outro. A criança precisa conviver com outras crianças para poder aprender a respeitar a opinião do outro e se fazer respeitar. O que, de certo modo, com o adulto fica difícil, porque o adulto ela estabelece uma relação de respeito unilateral, porque ela deve obediência aos pais, ela tem que obedecer aos pais, aos avós. Com as crianças da mesma idade, ali, não. Né? Um respeito mútuo começa a ser aprendido, né? E aí a grande possibilidade de aprender a lidar com as diferenças mesmo e com a inclusão, porque você tem numa instituição como a escola diferentes pessoas, os professores são diferentes entre si, os colegas de classe são diferentes entre si, e muitas vezes nas escolas convivem crianças em diferentes faixas etárias, então é um aprendizado muito rico. A educação formal precisa ser revista porque a escola precisaria, do meu ponto de vista, discutir o papel dela novamente. Qual é o papel da escola na sociedade? Né? Eu compartilho de uma compreensão de alguns autores de que o papel da escola é o ensino do conhecimento formal. O informal ele vai aprender fora da escola. Agora, o conhecimento científico escolarizado, ele vai aprender na escola. E precisa de uma sistematização, de um estudo, de um preparo, porque o conhecimento acumulado pela humanidade é tamanho que não adianta achar que a criança vai aprender sozinha ou vai descobrir por si, ou então uma única pessoa vai conseguir dar conta de ensinar tudo, né? Então eu penso que a principal questão é defender a escola pública, né? Principalmente. Não que a escola particular não deva ser defendida, mas defender a escola pública, principalmente. E encontrar alternativas. E aí isso tem a ver com a própria formação do professor, o respeito ao profissional da educação, né, que são muitos. E a formação do professor precisa ser valorizada e precisa ser de qualidade, para ele poder enfrentar, inclusive para poder usar as tecnologias disponíveis a favor do aprendizado e não como uma substituição ao professor, porque isso acaba acontecendo. Não precisa nem pensar em tecnologia muito sofisticada, você pensar numa televisão. O professor põe lá um filme para os alunos assistirem. Se ele não puder discutir depois, fazer, seja o filme que for, para a faixa etária que for, fazer as crianças e jovens problematizarem aquilo, a televisão está substituindo e muito mal a figura do professor. Então, o professor tem que ser o centro da atenção nesse momento, do meu ponto de vista, para o fortalecimento da escola pública, além, claro, de outras questões. Se, por um lado, os pais têm o direito de decidir sobre a educação dos filhos, por outro lado,
você tem a socialização das crianças, como você acabou de dizer, você tem a defesa da escola pública, isso não significa que ela não deva ser rediscutida, da pública e da privada também, mas eu estou batendo na tecla da pública. Você tem a questão do montante de conhecimento que a escola pode oferecer, você tem a questão do convívio com as diferenças, que estando circunscrito na família, certamente ou muito provavelmente serão difundidos para aquelas crianças os valores daquela família. Sejam valores mais libertários, sejam valores mais conservadores, né? Estarão ali. Então, questões hoje com uma grande discussão da inclusão de minorias e o combate ao preconceito das mais diferentes ordens, racial, de gênero, as feministas têm feito um trabalho tão importante de discutir inclusive o papel masculino nessa questão. Então, são pontos também que devem fazer parte dessa polêmica. E tem uma questão que um artigo de uma professora da estadual do Rio de Janeiro que eu estava lendo, ela diz o seguinte, que como no país essa questão é ilegal, os pais que estão envolvidos com isso estão calados, porque eles não podem falar. Então é uma parte importante, um segmento importante dessa discussão que está abrindo mão dela. No Brasil, aproximadamente 7 mil famílias fazem, não sei, mas faziam uso da educação domiciliar para essas crianças. Eu achei um número até considerável. Porque, assim, eu estou espantada. É um número grande, né, do meu ponto de vista. Então, veja, 7 mil famílias que já estão experimentando isso, deveriam também estar se posicionando para que grande parte da sociedade, e principalmente a escola, estivesse discutindo isso. Não dá para simplesmente fazer de conta que não existe, ou simplesmente achar que é bom para alguns e que quem quiser faz, quem não quiser não faz, porque eu acho que essa questão, além de educacional, pedagógica, ela é uma questão social, política e jurídica. E quando eu digo social, educacional, eu estou incluindo aí a questão psicológica também. Porque a escola é além da família, uma outra instituição importantíssima na educação é a escola, né? Na socialização e na constituição do sujeito. Se ela for suprimida e substituída por tudo no seio da família, né? Haverá um déficit de alguma coisa. Haverá, e grande, né? Então, acho que é essa a questão mesmo. Professora, muito obrigada, viu? Foi ótimo, a gente aproveitou aqui nos bastidores também, a gente conversou, bateu papo, tirou algumas dúvidas. Fique agora com o restante do programa. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.